Boa noite, boa tarde, bom dia! Estamos começando! É noite de live, é bate-papo com o missionário. Eu tô arrumando aqui o meu celular que ele está deslizando, mas eu vou prendê-lo. E nessa noite a gente vai conversar com um pastor que tem um trabalho muito legal pelo Rio Grande do Sul. Um homem conhecedor desse estado, né? Conhece bem a necessidade do Rio Grande do Sul, assim como as instituições, congregações, pastores, missionários, base missionária, e ele vai contar um monte de história legal. E tu é o nosso convidado para estar junto. E ele já está aí no meio de nós, pastor Mário Paiva já está aqui conosco. Daqui a pouquinho eu vou chamá-lo e a gente vai começar então o nosso bate-papo. Vou dar uma esperadinha para a turma ir entrando. E enquanto o pessoal vai entrando, eu sei que só está o pastor Mário aqui, alguém poderia dizer, mas como assim? Mas eu vou fazer um convite, porque isso vai ficar gravado depois, e eu sei que tem uma galera que vê as nossas lives depois, não vê ao vivo, né? Vai lá, entra no Instagram do Eis-me Aqui e acompanha a conversa que a gente teve. Vários relatos disso. Quem já participou de um happy hour? O que é um happy hour? Como assim? Happy hour é quando o cara sai do trabalho, tem um dia, né, às vezes cansativo de trabalho, e ele quer dar uma relaxada com os amigos, sentar no bar, beber alguma coisa, comer alguma coisa, relaxar antes de ir para casa. Sabe aquele horário de final de tarde? Quero te fazer um convite. Que tal participar de um happy hour missionário? Como assim? O que é isso? Então, a missão Eis-me Aqui está promovendo nos dias 13, 14 e 15, bem no carnaval, um happy hour missionário. A gente sabe que muitas igrejas não vão fazer retiro esse ano, e o Eis-me Aqui não faz retiro de carnaval, mas a gente faz evangelismo. Então, o que a gente vai fazer dessa vez? Como não vai ter os retiros e também não vai ter o carnaval lá no Porto Seco para a gente ir evangelizar, nós vamos fazer um happy hour missionário. Ele vai funcionar do seguinte modo: nós começaremos às 17 horas e ele vai até às 21 horas. Aonde? No Espaço Rachi, Rua Lagoinha, número 88, bairro Petrópolis, lá onde tem o escritório do Eis-me Aqui. Lá tem um Espaço Café, que é bem legal, vai ter café, vai ter suco, vai ter, né, refrigerante, vai ter um monte de comida. Vai lá, vai curtir, porque além desse tempo que a gente vai ter para bater um papo, o pessoal poder conversar, depois a gente vai ter um tempo de louvor e algum missionário vai lá dar uma palavra. A gente tem para cada noite um missionário diferente que vai dar uma palavra, né? Vai dar um testemunho. Sabe esse bate-papo que a gente tem aqui? A gente vai ter isso lá. Com a diferença que lá o pessoal que está participando vai poder perguntar, vai poder interagir com o missionário. 13, 14 e 15. Quem tiver interesse, pessoal de Porto Alegre, região metropolitana, entre em contato conosco e depois a gente passa direitinho o endereço, né? Passa os horários. Só tem uma coisa: nós estamos com vagas limitadas. Por quê? Por causa da questão da pandemia, os cuidados. Então serão 30 pessoas por noite, certo? Então, quem tiver afim, entre em contato, porque a gente já tem uma lista e daqui a pouco, fechando aí as 30 por noite, nós encerraremos, né, a oportunidade de participar desse happy hour missionário. E se a coisa for legal, for massa mesmo, quem sabe a gente não faz uma vez por mês, a gente aproveita lá o espaço para poder estar promovendo então esse tempo de bate-papo, um tempo diferente, certo? Bom, mas então, a turma já está começando a chegar, vai chegando aí aos pouquinhos, mas eu não vou mais perder tempo e vou começar então esse bate-papo dessa noite. Eu vou chamar o meu amigo, o pastor Mário Paiva, para estar aqui conosco, nos contando aí o que ele anda fazendo. Deixa eu chamá-lo aqui. Chega aí, vamos começar a nossa conversa. Zeque, meu grande amigo, Deus abençoe. Pastor Mário, paz, querido. Olá, Rodrigo. Tudo bom, Rodrigo? Maravilha, tudo ótimo. Como é que tá aí? Tudo certinho? Uma boa? Graças a Deus, estou muito bem. Agradecer aí por esse convite, a gente bater esse papo aqui. Faz tempo que a gente não se vê, né? Faz um bom tempo, né? Então, obrigado pelo convite, agradecer todo mundo aí que está entrando. Até minha esposa já entrou aí, a Fátima, ela está aí participando. Ela está aqui me vendo, mas ela entrou aí no Instagram, aí, né? Que Deus nos ajude aí para a gente poder bater esse papo,
e a gente poder aí, quem sabe, esclarecer até o chamado do pessoal, e que Deus pode abençoar as pessoas aí com o nosso bate-papo. Estou à disposição. Maravilha, que bom, bom te rever, né? Ainda que seja por meio virtual, mas vamos saber como é que vão ser as coisas daqui para frente, mas de qualquer forma é bom de poder bater esse papo aí, porque tu és um homem que andou por todo o Rio Grande do Sul, tem um monte de história, conhece bem as regiões aqui do nosso estado, e vai ser muito legal para a gente poder conversar sobre isso, e até aqueles que estão participando aqui, missionários, igrejas, também poder entender um pouco mais da realidade do nosso estado, e quem sabe aí, né, tá pensando em projetos para cooperar, né, com a grande colheita que o Senhor fará aqui em nome de Jesus. Mas, Mário, para a gente começar nosso bate-papo, né, eu agradeço muito por ter aceitado o nosso convite, eu queria que tu contasse um pouco aí para a gente introduzir assim, o nosso bate-papo. Como é que foi o teu encontro de Jesus? Como é que aconteceu isso? Como é que tu conheceu ele? Conta um pouquinho para nós. Bem, eu não sou gaúcho natural, eu sou um gaúcho de coração. Amo esse estado, né? Sou de fora, né? Mas já estou para completar 25 anos de estado aqui no Rio Grande do Sul. Eu sou natural do estado de São Paulo, do interior de São Paulo, e na minha adolescência, nós morávamos na grande capital de São Paulo, em Guarulhos, e depois, na minha adolescência, meus pais retornaram para o interior de São Paulo. Nós fomos morar numa cidade chamada Birigui, uma cidade média, uma cidade bem industrial do noroeste do estado de São Paulo. E naquele período, os meus pais estavam meio que afastados da igreja. E por causa da minha adolescência rebelde na época, eles voltaram para a igreja. Se reconciliaram, voltaram para Jesus, tudo mais. E orando por mim, que eu estava naquela fase de adolescência, 16, 17 anos, bem rebeldezinho. E teve um dia que minha mãe, meu pai me convidaram para um filme que estava passando na congregação que eles estavam frequentando no bairro. Era um filme evangelístico que estava passando naquela época, isso foi em 1984, então já tem 37 anos atrás. É um filme chamado Inferno em Chamas. Esse filme rodou o Brasil naquela época, nos anos 80. E eu falei para minha mãe, não quero saber de filme, de igreja, quero saber de igreja, não sei o que e tal. E minha mãe ficou muito triste e foi para o culto. Era um culto de quinta-feira. Cara, isso já se passaram 37 anos. Eu não me lembro. Olha para você, Rodrigo, o pessoal que não está participando com a gente aí da live. Eu não me lembro, até hoje, do meu trajeto da casa que eu morava até a igreja. Era uma distância, uma caminhada boa. Eu fui de bicicleta. O que aconteceu? A única coisa que eu me lembro, eu entrando na igreja. Sei que Deus falou comigo, mas isso deletou. Eu só sei que eu estava no banho, de repente, eu peguei minha bicicleta e fui para a igreja que os meus pais iam. Sentei lá, minha mãe, assim, poxa vida, né? Hoje meus pais estão na glória, estão com Jesus, os dois já, mas a minha mãe ficou espantada, eu sentei ali, lembro do pastor dando uma palavra e tal, tal. O filme começou, o filme falava sobre o inferno, e das pessoas que iam, personagens da Bíblia, e conta a história de um jovem que morreu, foi parar no inferno, e, enfim, é um filme, eu acho que se procurar no YouTube deve ter uma versão mais nova aí desse filme. Eu não fiquei com medo daquele filme, do inferno. Eu sei que quando terminou, o pastor explicou, trouxe uma mensagem de Jesus evangelística ali naquela hora. Eu não tive medo do inferno. A única coisa que eu tive consciência é que se eu morresse, eu ia para lá, naquele dia. Então, quando era uma congregação muito nova, recém era o trabalho daquela igreja, quando o pastor fez o apelo, eu fui o primeiro aí na frente. Eu tinha 17 anos, o ano que eu completei 18, faltava poucos meses para eu completar 18 anos. E eu radicalizei mesmo a minha vida. Foi ali, em março de 1984, entreguei minha vida para Jesus ali e nunca mais saí desse caminho, né?
Então foi naquele dia lá, naquela congregação, foi o primeiro batismo daquela igreja, foi o meu, não é? E hoje é uma igreja, é a terceira igreja batista de Birigui. De vez em quando eu vejo eles lá, as imagens de saudade daquele povo lá, saí de lá já faz muitos anos, mas foi assim, né? Eu tinha 17 aninhos, um bom tempo já. Pô, que legal, que legal. É, O apóstolo Ivens ali falou que é de Ibitinga. Ele botou, ó, sou de Ibitinga, lá de São Paulo. Ah, Bitinga. mas ó, que interessante, né, Mário? Eu tava te ouvindo aqui, tava pensando, né? Às vezes, sim, os pais, eles têm filhos que, não quero ir na igreja, eu não quero isso, não quero. E às vezes os pais, desesperados, né, fazem várias coisas para levá-los para o caminho, e não está errado isso, não está errado. Mas o Senhor tem o momento certo, né? Porque foi um convite para um filme. Não vou ver aqui, vou lá ver filme de crente, pelo amor de Deus. Imagina, Deus tocou, foi lá, pegou, saiu do banho, pegou a bicicletinha, pum, foi lá primeiro aceitar o desafio do pastor, o apelo, primeiro a ser batizado, e tá aí, pastor Mário Paiva. Que legal, né? Como Deus faz as coisas. A gente se preocupa com tantas coisas e Deus já tem tudo pronto, né, Mário? Acho que uma palavra legal para isso, né? Os pais que têm filhos que estão longe do Senhor, é a minha experiência hoje. Eu tenho orado por uma filha minha, não é? É minha filha, né? E talvez algum pai aí está orando pelo seu filho, sua filha. Eu me lembro, nunca me esqueço, meus pais não ficavam forçando a barra comigo, mas eu me lembro uma vez que eu cheguei em casa e eu estava meio, né? Tinha tomado umas e outras, e eu me lembro minha mãe contando que eu tinha muito pesadelo, eu acordava tendo muitos pesadelos naquela época. Eu me lembro uma vez que eu acordei, aquilo arrebentou meu coração. Eu acordei, estava o meu pai e a minha mãe ajoelhados do lado da minha cama. Uau! Orando. Teve uma vez que meu pai quase desistiu, achando que eu não ia me mudar de vida, tal. Eu tenho um irmão mais velho que também é pastor, falou para meu pai, não desista, continua orando pelo seu filho, que Deus vai tocar. Realmente aconteceu, né? Então, a importância. Então, eu tenho uma alegria de ter. Quem me levou para o evangelho foram os meus pais, né? Legal. Que maravilha. É. E, Mário, como é que nasceu esse teu entendimento, assim, dessa vocação pastoral, né? Pô, quando é que foi assim, olha, é você pastor, como é que aconteceu isso? Jesus falou contigo? Conta pra gente. Uma coisa interessante, legal você perguntar isso. Uma coisa que desde criança, isso na escola, eu tinha, hoje eu sei que isso é um dom, eu nunca tive medo de falar na frente de ninguém, de público. Por incrível que pareça, eu tenho uma dificuldade de começar uma conversa com uma pessoa, começar aquela conversa com alguém que eu não conheço, eu tenho uma dificuldade, eu sou tímido para isso. Mas agora, falar em público, desde criança, eu nunca tive problema. Eu não tinha medo. Era interessante, na escola, na minha época tinha os grêmios nas escolas, e eu era eu sempre escolhi para ser o orador do grêmio, porque eu não tinha vergonha de falar, né? E quando eu fui para a igreja, logo de cara já me uni com a juventude, né? E começou ali, eu falar, lia lá na frente, né? O pastor pediu para ler um salmo, eu era sempre o primeiro a ir lá, ler, alguma coisa assim. Aos poucos eu fui desenvolvendo isso, e as pessoas começaram a notar isso. Você sabia que você tem dom para falar, tem o dom da fala. As pessoas, você tem o dom da fala, você sabe falar bem, você desenvolve bem, tal, tal. E olha, quem sabe é um chamado de Deus aí e tal, né? E demorou alguns anos, até que uma vez eu decidi ir para um seminário, né? Era um seminário tempo integral, era internato, no norte do Paraná, o Seminário Betânia, né? Você conhece, o CENIB, né? Isso foi em 1991, quando eu fui, né? E fui senti esse chamado que eu tinha que me preparar, e foi um tempo muito bom. Gostaria de ter aproveitado mais. Então, os que estão estudando aí, se tem alguém estudando, fazendo seminário, alguma coisa, aproveite muito esse período, né? Hoje, acho que os seminários de internato, não sei se ainda, então, acho que perderam a força disso, mas na minha época era muito forte o internato.
E foi muito legal, foi muito legal. Queria ter aproveitado mais aquele período, né? Mas foi aí que eu senti chamado que eu devia me preparar, estudar, ter essa noção de estar me preparando para algo que Deus tinha na minha vida, né? É lógico que no início eu queria ser pastor de igreja. Eu admirava os pastores da denominação que eu sempre fiz parte da Igreja Batista, alguns pastores na época. Eu admirava aqueles homens, eu ficava muito perto do pastor da minha igreja, né? Eu ficava muito perto, porque eu queria ser que nem eles. Eu já tinha um irmão pastor também, né? Tudo. Eu queria. Mas no decorrer dos anos, depois que eu estudei, me formei no seminário, fui ordenado a pastor, todo aquele processo, assim, cada igreja tem um processo, a minha passa por aquela ordenação, fazer um concílio, aquela coisa, passei por todo esse processo. No decorrer, eu fui descobrindo que a minha área não é esse ministério pastoral de igreja, pastor que esteja à frente de uma igreja, que administra, em algumas denominações, o pastor também tem que administrar a igreja, né? Em outras denominações, o pastor só tem que cuidar da área ministerial, pastoral mesmo, né? Mas eu descobri que não era a minha área, né? Até fiquei um tempo fora, porque eu fiquei meio comigo mesmo, fiquei frustrado, porque eu queria, mas eu tive a oportunidade de trabalhar, antes de trabalhar na Sociedade Bíblica, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, trabalhei numa outra organização, que eu tinha que trabalhar com pastores, eu tinha que reunir pastores. Ali eu descobri um outro chamado, uma outra área que eu tinha facilidade de poder agregar pastores e trazer algo para a vida deles. Ali eu descobri. E os pastores reconheceram naquela época, isso há muitos anos atrás, reconheceram, olha, você tem um chamado aí para trabalhar com pastores. Você tem que desenvolver isso. E foi. E Deus abriu a porta naquele período, naquele trabalho. Depois, foi com a Sociedade Bíblica também, né, que eu desenvolvi muito isso aí cresceu muito dentro de mim, esse relacionamento. O trabalho forte dos missionários, aí, o pessoal que está estudando, que está nos ouvindo, aí, algo muito forte para os dias de hoje, nesse momento de questão de pandemia, a gente está, o mundo, tenho certeza, aquela normalidade que nós conhecemos, tem para mim que nós não voltaremos mais. Acho que não. Então, nós temos aí essa questão que nós estamos usando aqui, né? A virtualidade, esse mundo virtual. Nós temos que aproveitar isso, né? Relacionamento, fortalecimento de relações, né? Então, eu descobri isso com o tempo, que eu tenho facilidade. Durante 13 anos desenvolvi isso na Sociedade Bíblica, estando em diversas igrejas. Devido a isso, viajei o Estado, né? Conheço assim, bem a realidade do nosso Estado. Né? A gente já pode ir falando sobre isso também. Os missionários, lógico, nós temos, se Deus chamou para fora, legal. Mas nós temos que também ter um olhar aqui para dentro. Nosso Estado é muito carente. Né? Você também conhece aí, sabe a nossa realidade. Nós somos o Estado mais carente no Brasil do Evangelho, ainda Rio Grande do Sul. Então, eu descobri isso, que os pastores precisam de alguém também que trabalhe com eles, que possa reuni-los, que às vezes o pastor, infelizmente, às vezes ele é solitário, não tem com quem conversar, precisa de um apoio. E Deus tem me dado graça com isso, né? De poder viajar esse estado todo, como eu já disse, criei amigos, pastores amigos, onde eu for, tem uma casa que me recebe, né? Graças a Deus, isso é muito bom, o relacionamento. Né? Então, é isso aí. Esse foco mudou. Isso continua. Hoje eu não estou mais na Sociedade Bíblica, né? A pandemia nos atingiu muitas organizações cristãs, muitas. As igrejas foram atingidas, organizações missionárias, muita gente, emprego, enfim, todo mundo sabe, não preciso dizer isso. Né?
atingiu a sociedade bíblica também aqui, e mudou aqui o trabalho, o foco, enfim, né? Foi um tempo de Deus na minha vida. Mas, novamente, Deus confirmando esse chamado para continuar a trabalhar com pastores, pastoras, líderes, estar focado com esse público. Eu fui chamado, nunca imaginei isso na minha vida, que eu um dia ia trabalhar com uma deputada. A deputada Lisiane Bahia, a deputada aqui do Estado, ela é federal, é pastora, ela é aqui do Estado do Rio Grande do Sul, não é? E ela, pelo trabalho que eu realizei na Sociedade Bíblica, eu já tinha um relacionamento no gabinete dela, na área quando ela estava aqui no Estado, ela era deputada estadual. Ela foi para o federal, continuei esse trabalho de relacionamento com a irmã dela no estadual, ela no federal, tudo. E devido a isso, onde ela me procurou, pastor, eu tenho carência de alguém com o seu perfil, de trabalhar com os pastores. Não para falar de política, né? Não é para falar de política com os pastores, mas falar do trabalho da área. Ela tem um foco muito na valorização da vida, de família, os valores familiares e tudo. Tal. Preciso de uma pessoa como o senhor para trabalhar com pastores e igrejas aqui no estado. Então tem todo o perfil. Eu aceitei o desafio. E está sendo legal, é lógico. A gente não está conseguindo fazer isso na plenitude por causa da pandemia. A gente não pode viajar, já não estou impedido de viajar. Eu tenho que ter cuidados, por causa. Eu sou hipertenso, então eu estou naquela zona de risco. Minha esposa já teve o Covid, graças a Deus eu não tive. Né? O dela foi fraco, graças a Deus. Mas a gente tem que ter esses cuidados. Mas fazendo parte com os pastores da vida dele através da virtualidade. Isso está sendo legal. Um projeto que eu queria realizar na época da Sociedade Bíblica, que era, não sei se você se lembra, o pessoal que está vendo aí, antes da pandemia, quantas notícias de suicídio de pastores nós ouvimos? Não sei se você se lembra. Filhos de pastores, né? A pandemia veio e abruptou isso. Hoje o assunto é só a pandemia. Mas esses dias atrás, novamente voltou isso. Suicídio de pastor. Teve 2 há pouco tempo atrás, no final do ano passado. Um do interior de São Paulo, outro de Minas, se não me engano. Um homem mais maduro e o outro mais jovem. Aqui no Brasil, se suicidar. Então, é uma coisa que mexe comigo, essa área. Os pastores, o que está acontecendo? Então, o meu desejo é quebrar esse tabu que pastor não possa procurar ajuda terapêutica. Temos um tabu entre os pastores, que pastor, até o crente, enfim, em geral, essa questão de uma ajuda profissional, psicólogo ou psiquiatra. Ah, eu não estou louco, não preciso de... Não. A nossa ajuda como pastor, você também como pastor, nós pastores, a nossa ajuda de aconselhamento vai até um ponto. Nós vamos até um certo ponto. Mas chega uma área que nós não temos onde entrar, que é o campo da mente, o campo da alma. Precisa de gente capacitada para isso. Eu acho muito legal pastores que também já estudaram psicologia, que conseguem conciliar isso. Tem um amigo meu, você deve conhecer, pastor Marcelo Perpétuo, além de pastor, né? Ele é pastor da minha igreja, né? É um dos pastores da minha igreja. Ele é pastor e psicólogo, né? Então ele consegue fazer isso. Ele é muito parceiro nosso. Então é um projeto que eu tinha na época da SBB, eu trouxe para o mandato. A deputada, ela de cara já abraçou. Tanto é que criou-se um projeto dentro, nós vamos lançar, não estou aqui, se a deputada vai me ouvir, depois ela vai puxar minha orelha. Estou lançando antes extraoficialmente. Nós vamos ter aí um programa de reportagem aí, pode mandar. Furo de reportagem. Nós vamos ter dentro do mandato dela, dentro das áreas sociais, do Facebook e tudo mais, aí estamos vendo como vai ser, um trabalho chamado mais ou menos Cuidando de Quem Cuida. E vai ter várias áreas, pastores e outras demandas, outros profissionais que nós queremos atingir com uma ajuda social. O pastor Marcelo vai ser parceiro nosso e outros também. Então,
eu vejo isso como chamado de poder dar essa atenção para os pastores, né, que precisam, família dos pastores. Eu trabalho, eu e minha esposa também, nós ajudamos casais, né, a gente, Deus nos chamou para isso também, Deus tocou meu coração e no dela também, para a gente auxiliar casamentos, casais aí, né, que precisam de orientação, né, que essa pandemia aumentou crises emocionais, assim, pastor Marcelo esse dia falou que com a pandemia, no mundo, isso não é só Brasil, isso no mundo, que cresceu de distúrbios emocionais, depressão, a ansiedade nunca mais. O Brasil vocês pessoal sabem que o Brasil é o país, segundo a OMS, que mais sofre de ansiedade no mundo é o Brasil. Interessante, né? Nós temos assim, um povo cristão forte, mas nós sofremos de ansiedade, o brasileiro sofre de ansiedade. O Brasil é campeão de ansiedade. Segundo ou terceiro, se não me engano, em depressão no mundo. Brasil. Né? Então, Deus tem me chamado para isso, para dar abrir portas, facilitar. Né? Vamos picotear um pouco aí. Vamos picotear. Vai lá. Pra gente... Me interrompa, senão eu falo demais. Não, isso, vamos por parte, assim. Porque assim, ó, o Abner fez duas perguntas que depois, Abner, eu vou perguntar para o Abner tá aí, né? Tá? Que ele fez duas perguntas muito interessantes a respeito do Rio Grande do Sul, mas só para a gente não sair desse assunto, até a Tati, que está aqui, a minha esposa, ela é estudante de psicologia, ela até falou, é o segundo, né, é o segundo país, e também entrou aí há pouco a minha irmã, a Cláudia, que é psicóloga, ela também está aí na live, de repente se ela quiser, né, escrever alguma coisa, participar, mas vamos falar um pouco desse assunto, que eu acho, Mário, que esse assunto ele é extremamente importante, extremamente pertinente, né? O Marcelo, eu conheço ele já há muitos anos, quando começou a falar, a primeira pessoa que eu lembrei assim, foi dele, né? E vamos só parar para falar um pouco sobre isso, porque tem pastores aí, ó, o Newton Lucas, um pastor, né? Tem vários pastores que estão participando da live. Mário, quando o pastor ele tem que entender, assim, até o Abner perguntou alguma coisa ou comentou alguma coisa nesse sentido, opa, alguma coisa não está certa, tem que parar. O que tu aconselharia, já que vocês estão trabalhando junto lá, né, com a deputada, o que tu aconselharia a esse pastor fazer? Porque acontece uma coisa, existe um tabu muito grande, é a nossa culpa, que tudo é demônio. Tudo é demônio. Então, se o cara está esgotado, emocionalmente abalado, é demônio, é pecado, é brecha, e isso impede muitas vezes que o líder ele se exponha na sua fraqueza e ele vai procurar ajuda, né? Porque, pô, como é que eu sou o pastor da igreja, vou chegar e dizer, olha, eu tô com depressão, né? Imagina. Então, o que tu tem assim para dizer, até o pessoal que está aí participando, né, quiser cooperar, assim, quando é tempo de parar, o que fazer? Qual é o conselho que tu dá pro líder, pro pastor? O que fazer quando chegar o momento ele vê assim, olha, a coisa não tá boa. Legal. Muito boa a sua consideração. Muito, muito importante isso. Existe essa questão de esse problema que você falou, achar que tudo é demônio, né? Nós temos essa má compreensão, né? Existe também dois problemas, assim, tanto do pastor como da igreja. Muitos pastores se colocam, ele não pode falhar. Então ele se coloca como alguém que não erra. Não que não erra, mas que ele não é atingido por esse tipo de problema. Às vezes muitos pastores se colocam inatingível, passa essa mensagem, porque ele tem que estar sempre levantando a bola da igreja, que ele tem que apoiar a fé da pessoa, ele tem que levantar, e ele às vezes passa essa mensagem. Muitas vezes a igreja também vê o pastor como alguém inatingível por problemas. Então, o que precisa... Desculpe. O que precisa mudar essa cultura, esse tabu? Tem que começar do pastor, com a sua liderança. O pastor não pode ter essa dificuldade não de se expor, é lógico.
Porque tem aquela, você sabe muito bem, níveis de relacionamento, né? A gente tem que saber para quem. Acho que a liderança da igreja ele tem que estar orientado que o pastor ele é um ser humano. Assim como a família que ele atende, as pessoas, ele também é atingido, ele tem família, o pastor tem casamento, talvez o pastor, por causa do ministério, tão afadigado no ministério, o seu casamento é atingido. Né? Aí ficam caindo de pau nos pastores que se separam, mas procuraram saber como é que estava a vida do pastor. Muitas vezes é culpa dele também. Né? De não a questão do tabu, de buscar ajuda. Então, precisa mudar essa cultura, tanto dos pastores, pastora, dos líderes, tanto da igreja, sabendo que o pastor e a sua família são seres humanos. Passam por problemas, são atingidos também. O pastor pode sofrer uma depressão? Lógico. Mas eu sei que eu vivi isso. Eu passei por depressão. Né? Já vivi momentos extremamente... Passei por um deserto há muitos anos atrás que me levaram... Esse deserto foi tão forte na minha vida que hoje eu tenho hipertensão, consequência daquilo, de tamanha... Eu sempre fui muito ansioso. Graças a Deus, a minha ansiedade diminuiu muito. Graças a Deus, diminuiu muito. A maturidade nos leva a isso. Mas por causa das preocupações, e me levou a ser um hipertenso. Mas precisa mudar essa cultura. A igreja precisa entender que o seu pastor, a sua pastora e a família dele são seres humanos como eles. Choram, passam por lutas, né? E a igreja ser madura o suficiente, cuidar bem do seu pastor. Quer ser pastoreado? Muitas vezes a igreja cobra do pastor, tem que cuidar bem do seu rebanho. Lógico, ele foi colocado lá para isso, ela foi colocada lá para isso. Lógico, mas a igreja também tem que cuidar bem do seu pastor. Não só amar, cuidar, não deixar faltar nada material. Não é só isso, não é só sustento. Não é só o sustento. Mas a igreja entender que o pastor também, às vezes, precisa dar um descanso. Precisa parar. Que precisa entender que isso aqui é uma máquina. Isso aqui uma hora pifa. Precisa. Então é uma mudança de cultura. E quebrar esse tabu, Rodrigo, e o pessoal que está nos ouvindo. Que a gente não deve procurar uma ajuda profissional. Existe uma ala da igreja, ala de pastores, que são contra os profissionais da área da psicologia, da psiquiatria. São contra. Acho que a Bíblia é suficiente. Lógico que a Bíblia é suficiente para a nossa vida. Mas precisa de um profissional cristão. A gente está falando para cristão, eu quero um profissional cristão, não é? Psicólogo, psiquiatra. Muito mais ainda. Ele vai ter muito mais ferramenta, muito mais capacidade de ajudar, tanto com a ferramenta da psicologia ou da psiquiatria, com a grande ferramenta que é a Bíblia. Isso pode ser unida? Lógico que pode ser. Então os pastores precisam entender. Precisa de ajuda? Precisa sim. Eu sou a favor. Eu sou a favor muito do pastor que consegue também ter essa profissão junto. E também bato palma o pastor que sabe procurar ajuda. E que a igreja entenda isso, que o seu pastor precisa ser cuidado. Né? Porque senão o cara pira. Temos um outro problema também com os pastores, enfim, uma palavra em inglês, né? Workaholic. Viciado em trabalho. Não sei se vocês já ouviram essa expressão. O pastor vai tirar férias. Mas o diabo não tira férias. É por isso que ele é o diabo. Né? Por isso que ele é o diabo. Ele não para mesmo. Nós não fomos ver, Deus parou. Deus nos deu o exemplo, ele parou 7 dias lá, deu. Então Deus nos deu o exemplo. E nós vemos lá na história da Bíblia Deus dando descanso para a terra.
né, para os trabalhadores ao descanso, é o tempo de parar. Né? A Bíblia fala que há tempo para todas as coisas. Pastor que não para nunca. O que a igreja vai dizer de mim? Que eu não paro nunca. Não precisa parar. Férias é de Deus. Precisa parar. Quer dividir a férias em 3 vezes no ano? Faça. Mas é preciso. Outra coisa que é bênção na vida do líder é tempo de qualidade. Tempo de qualidade. Isso é um hábito no meu casamento. É uma prioridade no meu casamento. Eu tenho 3 prioridades, Rodrigo. Os pastores que estão me ouvindo. E eu não abro mão disso. Isso é hoje, com a maturidade que Deus me dá, faço 55 anos esse ano. Meu relacionamento com Deus. Deus em primeiro lugar, certo? Né? Segunda coisa que eu não abro mão por nada é o meu casamento. Eu não abro mão de nada, trabalho, coisa que venha ferir o meu relacionamento. Então, e a outra coisa é tempo de qualidade. Eu e minha esposa, nós curtimos, nós temos isso como um valor na nossa vida. Seja nas férias, seja um dia de final de semana, nós precisamos parar. Precisamos parar, precisamos conversar. Nós temos um outro hábito, de vez em quando, agora não dá por causa da pandemia, né? Mas a gente tinha um hábito de comer fora pelo menos uma vez por mês. Para quê? Para a gente conversar. E o que a gente não levava nesse restaurante? Celular. Isso era um hábito. É um hábito, não. Não levamos isso. Quando a gente sai para bater um papo no restaurante, a gente não leva o celular. Porque o tempo ali é nosso. Então precisa essa questão dos pastores entenderem isso, que eles não são super-homens, não. Não são super crentes, não. Nos anos 90, havia um livro, foi famoso na época. O pastor que escreveu o livro foi rechaçado, coitado daquele pastor, porque ele lançou um livro chamado Super Crentes, dos super pastores. Não eram super pastores. Os caras, são seres humanos. Não existe super crente. Não existe super pastor. Não existe super pastora. Não existe super missionário. Existe gente, como gente tem que ser. Tem um livro há muitos anos atrás, o Caio Fábio lançou esse livro há muitos anos atrás. Está doendo? Se está doendo, diga ai. Se está doendo, busca ajuda. Né? Se é como aquilo que eu falei, nós pastores, os pastores que estão vindo, nós vamos até um ponto. Nós podemos ajudar até um ponto. Se trouxe cura para aquela pessoa, com aquela ajuda que nós demos, amém, graças a Deus, glória a Deus. Mas tem coisas que não é da nossa área. Que aí precisa de gente profissional que consegue abrir chaves, portas, gavetas da alma. Aí precisa da ajuda profissional. Precisa. Maravilha, que show de bola, ó. O pessoal participando aí, ó, que aula, realmente, te ouvindo, assim, a gente vê que, né, esse projeto, com esse trabalho com os pastores e líderes, vai ser realmente uma bênção para as famílias de uma forma geral, né? A gente falou muito aí do pastor Marcelo Perpétuo, o primo dele que está lá em Portugal, acabou de entrar, o Alessandro, abraço aí para o Alessandro, né? Entrou agora também aí, Rodrigo, entrou um outro amigão meu que é psicólogo também, o Glauber, ele entrou agora aí, eu vi que ele entrou, uma pessoa que eu amo demais esse rapaz, ele é psicólogo cristão, entrou aí também. Joia esse rapaz. Deixa eu te perguntar uma coisa antes da gente ir para outro assunto. Tá aí ele falando Super Mario, abraço. Mas não é o Mario Bros, é o Super Mario Bros. Né? Ô, Mário, me diz uma coisa. Aí a gente tá com... Hoje o grupo aí tá diferenciado, seleto. A gente tem vários pastores, tem psicólogos aí. Também. Me diz uma coisa, se algum desses psicólogos aqui, o pessoal que trabalha nessa área, que está aqui nos ouvindo, né, e se eles quisessem sim, participar desse projeto, é possível? Teria como falar contigo, de repente, de alguma forma assessorar o trabalho? Como é que funciona isso? Não, pode me mandar uma mensagem aí pelo Insta,
Eu mando depois o meu WhatsApp. Você tem meu WhatsApp, você pode mandar para o pessoal. O Glauber já é parceiro nosso, o Glauber que entrou aí. O pastor Marcelo já é parceiro nosso. A esposa do Glauber, que é psicóloga também. Os dois são dois super psicólogos, amo demais esse casal, o Glauber e a Nathalie, né, já são parceiros nossos. E os que estão aí, olha, entre em contato comigo, pode dar meu WhatsApp e falar comigo. Nós queremos ampliar essa rede, porque nós não queremos atingir só pastores, nós queremos abrir para a área, nós temos projeto para, queremos entrar, estamos aí esperando aprovação para trabalhar com os agentes penitenciários, esse pessoal, porque às vezes a evangelização, tá falando de evangelismo aí, a gente evangeliza só preso, só que a gente só dá atenção para o detento. Mas nós esquecemos que o agente penitenciário, ele sofre com os caras lá dentro. Precisa de apoio para esse pessoal também. Então nós queremos atingir, com esse programa, esse projeto, atingir esse pessoal, professores, enfim. O pastor Marcelo, fruto do trabalho que ele foi com mais 2 colegas, se eu não me engano, eles foram de voluntário a Brumadinho, naquela tragédia, fruto daquela... Eles criaram um programa chamado RAP, para tragédias. Tanto é que esse programa cresceu, até fora do país eles já estão dando palestra, para como dar apoio psicossocial, na área da psicologia, para a área de tragédias, como foi em Brumadinho. E lá, ele conta uma história que eles estavam andando lá e foram num lugar onde estavam os bombeiros trabalhando há dias, no meio daquela lama. Quando eles chegaram lá, ele se apresentou como psicólogo, o pastor, o bombeiro falou, que bom que você está aqui. Porque a cabeça dos caras já não aguentava mais revirar corpos. Revirar lama, a gente está revirando lama, torcendo para não achar mais um pedaço de um corpo de alguém. A cabeça dos caras. Então, esses profissionais precisam de atenção. Os policiais, esses dias atrás, a gente ficou sabendo de um policial que se matou. Né? Esse pessoal precisa. A gente quer resolver o problema, a gente não vai, mas a gente quer lançar uma semente. A gente quer se dispor a servir. Então, os profissionais aí que estão ouvindo, querem servir com o seu dom, né? Me procurem. A gente está à disposição para a gente conversar, sim. Puxa vida, isso é bênção. Que bênção. Maravilha, que legal. Estava me lembrando aqui, te ouvindo, a gente tem um amigo que ele é agente, penitenciário, e é cristão, e agora há pouco ele saiu até de licença devido assim, um nível de estresse altíssimo. Assim, né? Ele teve que passar lá pelo psicólogo regularmente, na conversa lá o pessoal disse, não, vou te dar um tempo para te dar uma descansada, devido a essa tensão muito grande, assim, né, do meio. Que maravilha, que legal. Olha, pessoal, já fica a dica, então, o pessoal profissional dessa área quiser cooperar, entre em contato com o pastor Mário, entre em contato conosco, que a gente passa aí para o pastor Mário, né, mas vai ser bem legal, realmente, um trabalho muito relevante, muito importante mesmo. Rodrigo, quero dar uma dica aí para os pastores, enfim, todos aí que são casados, né, todos aí que são casados, uma coisa que é para nós, além desse valor do tempo de qualidade nosso, isso é um valor meu e da minha esposa, uma coisa que, vou falar aqui que não é problema a gente falar isso, a gente fala isso nas palestras que a gente dá, com os casais e tudo. No nosso casamento, a gente teve uma crise muito grande. Né? Nós tivemos uma crise muito grande. E quase separamos. Né? Foi assim, crise feia que nós passamos. Né? O que salvou o nosso casamento? Lógico, Deus na história sempre, né? Mas uma coisa que ajuda muito na relação e essa questão da área emocional, que ajuda muito a passar por esse ano, a comunicação, falar. Né? O pai da psicanálise, ele era meio doidão, né? Freud era meio doidão, mas muita coisa ele falou certo. Uma das coisas que Freud falou assim, que falar cura, a palavra cura.
Então é por isso que ele criou a psicanálise. Ele via que as pessoas queriam era falar, queriam botar para fora. Então, dentro de casa, isso tem que começar no casal. Né? Um ao outro aprender a arte da audição, muito mais do que falar. Os psicólogos que estão nos ouvindo sabem disso, que eles são treinados para ouvir. O casal precisa disso também. O esposo, para ouvir a sua esposa. Pastor, ouça a sua esposa. Esposa, ouça o seu marido que é pastor. Ouça, para. Vamos falar um com o outro. Isso faz a gente viver muito melhor. Maravilha, show de bola. Estava pensando aqui, né, muitas vezes o pastor mesmo, ele ouve todos os irmãos da igreja, tem tempo para os irmãos da igreja, mas em casa não tem tempo para sua esposa, seus filhos. Né? Então fica aí a dica, fica o toque aí, né? Se liga. Exatamente. Muito bom. Ô Mário, olha só, mudando de assunto, mas não mudando de assunto, o Abner ele tinha feito uma pergunta lá bem no começo. Ele perguntou assim: né, como tu és um conhecedor dos pastores e líderes aqui no nosso Rio Grande do Sul, quais são as maiores dificuldades, maiores lutas que os pastores, esses que tu tem conversado, que tu conhece, têm enfrentado? A gente já falou essa questão emocional, essa questão de ter que ser o super pastor, isso é uma das questões. Também tu abordaste essa questão da solidão que há na liderança, no ministério, né? Então, é muito sozinho, o cara não tem amigo, ele não vai se abrir para o irmão da igreja, o cara está se convertendo agora. Então, às vezes, a gente sabe que é uma caminhada muito solitária. O que mais tu tens, assim, para nos apontar como grandes dificuldades que tu tem visto aí nas tuas caminhadas, desde lá da sociedade, agora com o trabalho aí como assessor também? O que tem te chamado mais atenção no nosso estado? Muito legal isso aí, que até um pastor, que eu conheço já há muitos anos, colocou num grupo de pastores que eu faço parte. A luta, não só aqui no estado, mas isso aí no Brasil todo, em vários lugares, a tal da chamada unidade da igreja, unidade dos pastores. Dificuldade desse negócio. Porque a gente precisa, uma grande barreira que a gente precisa, outra mentalidade que precisa quebrar na vida dos pastores que estão me ouvindo aí, talvez vão me odiar por causa disso aí, vão ficar com raiva de mim, mas, né, precisa esse negócio de quebrar, não estou dizendo derrubar da frente da sua igreja, essa questão da placa da igreja, esse negócio, sabe, tá junto com pastores, o cara quer impor sua doutrina para o outro, um crê de uma coisa, aí vem de ter um encontro de pastores, uma coisa muito... Eu tenho visão de encontro de pastores, de unidade, conselho, de uma coisa extremamente informal. Já temos tanta formalidade na igreja, que precisa... Algumas igrejas não são tão mais formais, mas ainda existem igrejas ainda que são muito tradicionais, a gente respeita. Porque eu trabalho com diversas, eu não entro no mérito de cada igreja. Eu não entro no mérito, não é meu papel, né, disso. A gente respeita cada um. Mas tá junto. Acho que os pastores sofrem com isso. Acho que a igreja perde com isso, de essa questão de estar junto, quebrar essas barreiras. Né? Por isso que os pastores, às vezes, estão voltando, são tão sócios. Muitas vezes, não tem aquela amizade que precisa ter, porque tem essa questão, porque ela é da igreja tal. Pelo amor de Jesus, vamos parar com isso. Vamos parar com isso. A minha igreja, o pastor da minha igreja, o pastor Paulo Cabral, esse ano é uma campanha, um ano todo, ano de avivamento. Ele tem batido muito isso, a gente conhece a história dos avivamentos. Como é que foi a história dos avivamentos no mundo, tantas que nós conhecemos? Começou como? Arrependimento do seu próprio povo. Não é arrependimento das pessoas, isso é consequência depois. Tem que começar dentro de casa. Quer avivamento? Começa dentro de casa. A igreja, os pastores precisam disso também. Né? Quebrar essas barreiras, se unir para orar pela sua cidade. Né?
Eu vou orar para ter membro para minha igreja? Não, não quero orar para ter membro para a igreja, vai encher. Eu quero orar, vamos orar, vamos se unir para orar pela salvação das pessoas, independente para que igreja que a pessoa vá. Quebrar com esse negócio, acabar com esse negócio. Isso aí só atrapalha o evangelho. Né? Isso quem perde somos nós. Né? O mundo espiritual do inimigo ganha com esse negócio. Né? Dá lavada na gente, muitas vezes, por causa disso. Então, acho que a necessidade, muitas cidades do interior, os pastores são sozinhos, solitários, por causa disso. Às vezes quer tentar uma unidade, mas eu ouvia muitos pastores quando viajava. Aí tu fala assim, a dificuldade, porque muitos pastores querem empurrar a sua doutrina dentro do conselho de pastor. Aí, meu filho, não é aí. Esquece isso. Vai lá como ser humano, como pessoa. Olha para Jesus, como que Jesus era, sabe? Tem que essa simplicidade. Falta-nos simplicidade, falta-nos humildade, falta-nos arrependimento, para que ter essa unidade. Os pastores precisam desse negócio aí. Pode ter certeza, a cidade vai ganhar. Né? A cidade vai ganhar. Eu fui numa cidade há uns anos atrás, você conhece, você já foi lá, também em trabalho, lá no Chuí. Não é? A gente foi, na época, foi um facilitador para alguns jovens que juntaram esse trabalho de levar bíblias para alguns lugares. Né? Eu lembro de uma primeira reunião, não sei se você estava nessa reunião, lá na SPB, não sei se você estava, né? Estava, sim. E eu fiquei muito feliz de ver depois o resultado daquilo, né? Eu fui no Chuí, viajar, foi um pastor colega, nós fomos levar bíblias para lá. Eu saí de lá assustado. Eu nunca tinha visto aquilo. A gente sentia o mundo espiritual da maldade, tateava. A gente falou, meu Deus, que, sabe? Igrejas fechadas, sabe? E um pastor que nos recebeu, ele abriu o coração da solidão dele. 2 pastores que nos receberam. Um estava indo embora já. Da solidão, sabe? E até um outro pastor dali perto. Por que não se junta? Não é para derrubar a placa do outro, não. Orar junto. Aí vamos orar pelo bem do evangelho, né? Pelo bem do reino. É isso que nos falta. Acho que os pastores precisam, eu me coloco como um deles, né? Precisa ter essa unidade, precisa crescer nós precisamos crescer com isso aí. Maravilha, maravilha. O Chuí. Estive lá nesse final de semana agora, aí, no Chuí. Né? Exatamente lá. E interessante, até para, né, só para destacar, a gente falando de avivamento, o que precede o avivamento, arrependimento e a unidade, né? E a palavra diz, né? Onde há unidade, o Senhor ordena a sua bênção, né? Ele ordena, vai lá, é uma ordem, né? Que maravilha, que legal. O Abner tinha feito outra pergunta, mas tu já respondeste também. Ele perguntou essa questão de como é que estava a questão da unidade da igreja, né? Tu falaste sobre isso agora. Só, assim, em cima disso, Omar, tu tem visto, assim, mudança nas tuas andanças, assim, né? De repente, as cidades, olha, tô vendo já um ar de mudança, né? Das igrejas unindo, pastores orando junto. Tem acontecido isso pelo Estado? Tem. Eu até aproveito, vou fazer um convite, depois vou mandar um convite para você e para os pastores, depois, quem quiser aí meu contato, me manda uma mensagem aí, tudo. Uma outra coisa que, dentro do trabalho do mandato aqui, que a deputada nos autorizou a fazer, o pastor sem vínculo político nenhum, não é isso a minha intenção. É nessa questão da unidade. Orar com os pastores. Então, desde outubro, a gente tem aproveitado o mundo virtual e tem sido bênção. Agora vamos voltar, em janeiro a gente não fez, aquele período de férias, aquela coisa, mas agora, semana que vem, nós vamos voltar a fazer as reuniões de oração com os pastores, né, de vários lugares do estado. Então, essa questão do virtual nos une, não precisa sair do local, é só ligar a maquininha aqui e entrar. Nós já tivemos aí reunião de pastores com 40 pastores orando juntos. Uau. Quais são os 2 motivos de orar? Pelo Estado e pelo Brasil. Só. As deputadas trazem seus motivos
a gente traz alguns motivos, nós temos sempre 5 intercessores no momento, nós temos um momento de louvor, e tem sido muito legal, sabe? Então, na próxima terça-feira, é toda segunda terça do mês, de manhã, 8h30, pelo Zoom. Na próxima terça, nós vamos retomar as reuniões de oração com os pastores do Estado. Então, passo o convite, você pode passar esse convite depois para os outros pastores também, pessoal que tá aqui assistindo com a gente, já estão convidados para estar. Então, eu tenho um pastor de Santa Catarina participando com a gente, pastor da Igreja Luterana participando da reunião de oração, gente de Curitiba fazendo parte, orando com a gente, né? Então, hoje mesmo eu tive retorno de alguns pastores que eu convidei para ser um dos intercessores, já aceitaram. Não, estamos juntos, estamos juntos. O conselho de pastores aqui em Porto Alegre, o líder do conselho falou, pastor, quarta-feira nós conversamos na reunião, queremos estar junto mais sobre isso. Então, é o início, tá? É isso aí. Orar com um foco. Qual é o nosso foco? Orar pelo nosso Estado e orar pelo nosso país, abençoar o nosso país. Somos chamados, a igreja é chamada a isso. Né? A Bíblia, o nosso versículo-chave da reunião de oração é a palavra lá em 2 Timóteo, orar pelos líderes constituídos. Para quê? Para que nós vivamos uma vida de paz e tranquilidade. Né? Então, temos que orar. Interessante, quando Paulo escreve aqui para Timóteo, para orar pelas lideranças, pelos que estavam à frente, Paulo estava sob o governo de Nero. Imagina, a igreja sendo perseguida pelo imperador Nero, e Paulo pedindo para Timóteo levar a igreja a orar pelos líderes. E foi o próprio Nero que depois ordenou a decapitação de Paulo. Mas é isso aí. Nós somos chamados, o que a Bíblia fala? Nós temos que orar, amar os nossos inimigos. Né? Independente de quem estivesse no governo aqui, ou estadual, ou municipal, ou federal. Não importa isso. Né? Não estamos... Nada é orar. A Bíblia nos manda orar por eles. A Bíblia manda para que nós tenhamos uma vida abençoada no nosso país, no nosso estado, na nossa cidade. Né? Então, tenho lugares com mudanças assim. E eu, sem pretensão nenhuma, né? Mas eu quero fazer parte disso. Quero fomentar isso, aproveitar essa virtualidade. Enquanto Deus me der a condição, eu vou convidar os pastores. Aqui tem uns que nem me respondem, mas não importa. Né? Mas eu vou continuar convidando, batendo na pedra. Né? E os que estão aqui, por favor, quiserem estar com a gente, terça-feira que vem, pelo Zoom, 8h30 da manhã, a gente vai estar orando. Maravilha! Eu aceito o convite, estarei lá junto, orando. Que maravilha, que legal. E importante, a gente está, e até para ressaltar, a gente não está falando de política, estamos falando de missão. E a missão da igreja é orar pelas suas autoridades. O pastor Mário falou aqui. Então, eu não gosto desse governador, do prefeito, do presidente. Não importa. Ore pelas autoridades. Mas o partido não interessa. Ore. Missão da igreja. A gente tem que entender isso como igreja. Né? E viver isso. Mário, olha só, a gente tem 2 minutos, porque o Instagram nos dá 1 hora, né? Então, nosso tempo já está fechando. O papo está tão bom que ele passa assim, pum, passou, né? Eu queria, assim, eu quero te pedir para te deixar uma mensagem final aí para o pessoal, né, que está aí nos ouvindo, que participou, né? Uma mensagem final, algo aí que está no teu coração para poder dividir aqui com o povo. Acho que essa palavra que eu dei para os pastores, todos que estão levem. Se você é pastor, tem alguns pastores nos assistindo aí. Abraço a todos eles, aí o Abner, que participou bastante, um grande abraço para o Abner, os demais pastores que estão aí nos assistindo, as esposas, enfim, leve isso para o seu pastor também. Viver uma vida saudável, emocionalmente. É possível? Lógico que é possível. Volto a dizer, tenha tempo de qualidade. Precisa parar. É ordem da Bíblia, está na Bíblia. Há tempo para todas as coisas. Há tempo para juntar e há tempo de parar de ajuntar. Parar. Então, porque nós estamos vivendo um mundo muito louco.
Essa pandemia mudou o mundo. Aquela normalidade que nós conhecemos, eu creio que a gente não volta mais. Se olharmos pela Bíblia, nós vemos que nós estamos indo por um fim. Jesus está voltando. As coisas... Então, e esse mundo precisa de gente equilibrada, saudável. Então, aonde isso começa, gente? Rodrigo, pessoal, começa dentro de casa. Começa dentro de... Seu ministério começa dentro de casa. E antes de tu cuidar bem do teu povo, tu não cuida bem da tua esposa ou do teu marido. Cuida bem dentro de casa. Então não abra mão disso. Vida saudável dentro de casa. Espiritualmente e emocionalmente. E o resto não tem pressa, como dizia o outro lá, né? Então, vamos isso aí. Essa é a minha mensagem que eu quero deixar para o pessoal aí. Maravilha. Mário, muito obrigado. Foi muito bom mesmo. Né? Eu tenho certeza aí que todos aqueles que participaram, né, que Deus continue te abençoando, a gente te ouvindo, e eu tenho certeza que esse é o entendimento, todos estão aqui, tu estás no lugar certo, né? Tu é uma pessoa indicada para conversar com líderes, com pastores, e tu passa isso assim numa conversa como essa, bem informal, bem tranquila, isso fica muito claro, assim, né? Então, né, assim como o corpo, ele vai discernir o corpo, então como o corpo de Cristo aqui, a gente consegue ver isso na tua vida, né? Continua nesse caminho que tu tá, aonde o Senhor te colocou, e isso é bênção para todos nós. Um grande abraço, Deus te abençoe, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Terça-feira a gente fala, e também, qualquer coisa aí, queremos ser parceiros. Tem meu número aí. Tem meu número do WhatsApp aí, tá? Quem quiser me chamar, adicionar, tamo junto aí. Tá bom? Maravilha. Obrigado, Rodrigo. Valeu, Mário. Obrigadão, um grande abraço, pessoal. Valeu. Um grande abraço, valeu. Semana que vem a gente está de volta. Todos aí. Missionário aí. Valeu. Até mais. Valeu, gente. Tchau, tchau.